Amém, irmãos? Nós queremos mais uma vez falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens em cima do livro de Números, e que tem como tema como amaldiçoar o que Deus abençoou. E hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens. Foram seis mensagens ao todo que nós tivemos a alegria de compartilhar com os irmãos. Bem, os irmãos já sabem, nós já lemos o texto, nós já pregamos, e os irmãos sabem que depois de 3 tentativas, todas frustradas, Balaão, ele termina o seu oráculo da seguinte maneira, está em Números 24, versículo 9, ele proclamando o seu oráculo para Balaque a respeito do povo de Israel. Ele disse a respeito do povo: este povo encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Bem, irmãos, vendo que não conseguira o seu intento, ou conseguiria o seu intento, a ira de Balaque chegou a tal ponto que ele bateu palmas. E o texto que está em Números 24, versículo 10, nós encontramos que escrito da seguinte maneira: a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste tremendamente ou inteiramente. Irmãos, este bater palma que o texto cita que Balaque fez foi um gesto de desdém, foi um gesto de desprezo, foi um gesto de desgosto. Quem assiste jogo de futebol já viu muitas vezes, depois que o juiz marca uma penalidade, um jogador olha bem para ele cinicamente e bate palma, não é verdade? Isso tem o seguinte significado: desdém, desprezo, desgosto. E, irmãos, o bater palma, e o texto nos sugere que ao bater palmas, Balaque o fez com violência, porque ele entendeu àquela altura que já não havia mais esperança de receber o oráculo que tanto desejava e estava disposto a pagar caro por ele. Desta forma, ele fechou as mãos para Balaão, porque aos seus olhos Balaão não merecia nem honra e muito menos riquezas. Desta forma, queridos, nós podemos enxergar Balaão neste contexto sendo fiel àquilo que Deus queria dele, até porque ele tentou várias vezes, irmãos sabem disso. Nas mensagens que nós temos pregado, diversas vezes nós encontramos Balaão tentando mudar o projeto de Deus com relação à nação israelita. Ou seja, Balaque queria que ele amaldiçoasse aquele povo, mas ele não foi permitido, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Mas em todos os oráculos, em todas as falas de Balaão, nós encontramos ele abençoando o povo israelita. Então, irmãos, embora sendo este profeta pagão, ganancioso, que profetizava sob demanda, ou seja, profetizava
dependendo de quanto pagavam, ao ponto de perguntar: você quer que eu abençoe ou quer que eu amaldiçoe? O que é que você quer que eu faça? Quanto você vai me pagar por isto? Apesar de ser um profeta pagão, um adivinhador, neste episódio ele foi impedido de fazer a sua própria vontade, em troca de generosos benefícios oferecidos por Balaque. E essa história, irmãos, ele não termina aqui. Essa história ainda não terminou, porque alguns capítulos depois nós descobrimos que Balaão, ele não desistiu do seu intento, e um pouquinho mais adiante ele dá um conselho para o rei, ele dá um conselho para os príncipes de Balaque, para que o rei ajudarem a enfraquecer os israelitas que ele tanto temia. Agora sim, irmãos, vamos ler Números 25, versículos de 1 a 3. Vamos ler alguns textos intercalados. Números 25, versos 1 a 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Números 25, 9. E os que morreram daquela praga por causa dessa prostituição, os que morreram por causa dessa praga que Deus mandou no arraial israelita, foram 24.000. Números 31, versos 15 a 16. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, olha só Balaão na história de novo, estas mulheres que vocês deixaram vivas, foram elas que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve grande praga, houve aquela grande praga entre a congregação do Senhor. Vocês percebem? Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo, mas ele descobriu uma forma de levar a maldição até o povo. Ele descobriu uma maneira de fazer com que o povo, ele mesmo, se tornasse um povo amaldiçoado, permitindo que a mão de Deus pesasse sobre o arraial dos israelitas, morrendo 24.000 pessoas. Queridos, os moabitas, os midianitas fizeram uma grande festa, e nessas festas que eles faziam, juntavam-se práticas pagãs e ao mesmo tempo a imoralidade. E o que eles fizeram? Por conselho de Balaão, convidaram os israelitas a participarem destas festas. Por quê? Porque Israel deteve-se em Sitim por algum tempo. Eles demoraram algum tempo e eles não se aguentaram, e eles foram seduzidos. Eles não conseguiram dizer não à sedução das mulheres midianitas e moabitas. Irmãos, isso me traz à mente aquela ocasião em que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e lá embaixo fica Arão com todo o povo israelita, e Moisés ele demora a descer,
40 dias, 40 noites na presença do Senhor. E o que é que aquele povo falou para Arão? Olha, este homem que se diz nosso líder, ele não vai descer, ele morreu lá em cima. Por isso, faça para nós ídolos para que nós possamos servir. Faça para nós ídolos. E eles então pegaram ouro, prata e fizeram um grande ídolo, ao qual se curvaram e festejaram e dançaram e beberam e se embriagaram. Irmãos, o povo é assim, basta um pouquinho de tempo e ele se prostitui, ele se entrega à prostituição. E aqui no caso, queridos, no caso de Moisés, no caso desse povo, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, a prostituição foi no que se diz respeito à adoração. Eles se curvaram diante de ídolos feitos por mãos humanas, de ouro, que eles mesmos entregaram os seus anéis, os seus brincos, para que ele pudesse fazer um ídolo, para que eles pudessem se dobrar. Ai, irmãos, como um homem se deixa seduzir por qualquer coisa, por qualquer oferta. Aqui, eles se deteram um pouquinho mais, ali perto da terra dos Moabitas, e Balaão, ele disse para os líderes Moabitas e Midianitas: olha, eu não consigo amaldiçoá-los, mas faça com que a maldição chegue até ele. Pegue essas mulheres, essas prostitutas cultuais, que era comum nos cultos pagãos, aquelas mulheres prostitutas que ficavam em seus templos. Então elas se aproximaram do povo, e uma grande festa, e o povo então se misturou com as moabitas, com os midianitas, e eles participaram daquela festa pagã. Irmãos, foi Balaão que deu esta ideia de colocar uma pedra de tropeço diante do povo israelita. O que Balaão não conseguiu com palavras, ele conseguiu, pelo menos parcialmente, pela tentação carnal. 24.000 israelitas morreram por causa do pecado de participarem desta festa pagã. O povo foi enfraquecido pela influência deste profeta pagão ambicioso. No final de contas, Balaão, ele sofre o castigo pelo seu erro. Ele foi morto na batalha de Israel contra os midianitas. Números 31, versículo 8, nos mostra claramente o que aconteceu com aquele homem. Números 31, 8 diz que quando o povo invadiu a terra dos midianitas, eles mataram os 5 reis e também mataram Balaão. Balaão recebeu o preço de fazer algo que desagradou a Deus. Resumindo, irmãos, apesar de todos os esforços de adquirir o que queriam, mesmo com toda a despesa de construir 21 altares, sacrificar 42 animais, Balaque e Balaão não conseguiram a maldição que desejavam. Motivo? Deus não quis dar a eles o que eles queriam. Deuteronômio 23, versículo 5, diz o seguinte: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes do Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Moisés reunindo o povo, Moisés já estava no final do seu exercício de liderança diante daquele povo, e ele então começa a trazer a lembrança do povo, a memória do povo, aquilo que Deus tinha feito por eles.
E nessa recordação, Moisés então disse para ele: o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, antes ele trocou a bênção que ele tinha para vocês, a maldição, porquanto Deus te amava. Josué 24, versos 9 e 10, falando a mesma coisa, agora Josué. Primeiro foi Moisés, agora Josué. Depois de entrar na terra prometida, ele reúne todo o povo, ele traz à memória a mesma história, quando ele diz no verso 9: levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, Deus disse, estava dizendo através de Josué: eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você que está conosco aqui nessa noite, você que nos acompanha pela rede social também, você precisa trazer à memória os feitos de Deus na sua vida. Nós precisamos trazer à memória quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Muitas vezes Satanás quer te amaldiçoar, Satanás quer colocar uma pedra de tropeço na sua vida, mas Deus não permite, porque você é um povo escolhido, você faz parte da nação santa, um povo adquirido por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo. E você precisa entender o que Deus tem feito por você todos os dias da sua vida. Procure trazer à memória, traga à tua memória o que Deus tem feito por você, e você verá o quanto Deus tem te abençoado. É que nós temos a mania de acharmos que as bênçãos de Deus só vêm nos grandes feitos, nas grandes coisas, quando na verdade, irmãos, um conjunto de pequenas coisas se tornam grandes na vida daquele que serve a Deus. Nesses estudos, irmãos, que nós temos feito a respeito de Balaão, Balaque e aí o povo de Israel, nós temos muitas histórias, nós temos aprendido muitas coisas. Eu queria encerrar essa série considerando algumas aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida. Balaão, o que Balaão fez? Balaão, ele não podia amaldiçoar, mas ele disse: eu posso levar a maldição até eles. Eu não posso amaldiçoá-los porque é um povo de Deus. Eu não posso amaldiçoá-los porque é um povo escolhido de Deus, mas eu posso fazer com que a maldição chegue até ele. Já que não podia levar a maldição a Israel, ele poderia pelo menos, ao menos trazer até Israel a maldição que Balaque tanto desejava. A equação era bem simples. Sabendo ele que Deus tem um caráter justo e santo, ensinaria a Balaque a tirar proveito dessa dessa proposição. Ele ia ensinar: olha, Balaque, eu vou te ensinar então como que você vai fazer para que este povo, ele mesmo se amaldiçoe. E para tanto, o rei moabita não precisaria escrever nenhum edital, não precisava escrever nenhuma carta, era só explorar a pornografia, a sexualidade que estava ao seu alcance. Era muito simples a equação. E o texto diz que Israel, ele se deteve em Sitim por algum tempo, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Era tudo muito simples, irmãos, era simples, mas só quem tinha a receita era Balaão. Só quem tinha a receita era Balaão para amaldiçoar Israel. Balaque só precisaria espalhar umas prostitutas cultuais pelo arraial dos hebreus,
e o problema estaria resolvido para os moabitas. Mas para os israelitas, o problema só estaria começando. Daí para a queda, era só uma questão de tempo. Temos que abrir os nossos olhos. Temos que estar com nossos olhos atentos, porque quando o diabo não consegue te amaldiçoar, quando os mensageiros do diabo não conseguem te amaldiçoar, ele envia até você mensageiros e mensageiras para poder fazer com que você se prostitua, principalmente no que se diz respeito ao culto, ao seu Deus, ao nosso Deus. Quantos e quantas pessoas crentes em Jesus Cristo têm caído nesta cilada do diabo? Ele não consegue amaldiçoar, mas ele consegue enviar a maldição até nós. E se nós não percebermos isto, nós cairemos como aquele povo caiu. Nós nos prostituiremos como aquele povo se prostituiu. Atento, irmãos, e sejamos atentos, porque o diabo não dorme, nós dormimos. O diabo não descansa, nós descansamos. O diabo está atento, nós quantas vezes somos desatentos e não percebemos as armadilhas, as ciladas que ele arma para cada um de nós. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, queridos, aqui, quando o diabo não pode amaldiçoar, ele traz o prazer, a alegria, uma festa até nós. Foi o que aconteceu. Aquelas mulheres prostitutas cultuais, elas foram introduzidas sorrateiramente no acampamento dos israelitas, e elas sorrateiramente começaram a induzir os varões hebreus a se prostituírem e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, a Baal Peor. De repente, aquele povo separado, aquele povo santo, em nada diferia das nações de Canaã. É assim que acontece, irmãos. Sorrateiramente o diabo vai infiltrando na nossa vida, sorrateiramente o diabo ele vai infiltrando na nossa casa, e nós vamos nos acostumando a ponto de, a hora que abrirmos os olhos, nós já estamos totalmente enveredados pela sua armadilha, totalmente tomados, presos. Sabe, queridos, uma coisa que mais me entristece e ao mesmo tempo aborrece é aquela questão: não tem nenhum problema. Qual é o problema, pastor? Não há problema nenhum, irmãos. E devagarinho, né? Como diz uma música pagã, o mundanismo vai entrando na minha casa, o mundanismo vai entrando na minha vida, e eu vou aceitando. Qual é o problema? Pastor, eu vou na praia no dia 31, eu vou lá assistir a queima de fogos, é tão bonito. Só que você perde uma oportunidade de terminar o ano e começar um novo ano na presença de Deus. Você ganha a oportunidade, infelizmente, de participar de uma festa pagã. Tudo aquilo ali está acontecendo, mas do teu lado há muitas oferendas a Iemanjá, e você está lá participando daquela porcaria toda. Qual é o problema, pastor? O problema é este: é que nós achamos que não tem nada a ver, que não tem nada demais. Pastor, eu posso ir a uma festa, mas eu posso não me contaminar com aquela festa. Mas você já está a um passo, meu irmão. Você está a um passo de cair. Você está a um passo de ser tragado pelo inimigo. Eu não posso amaldiçoar, mas eu vou trazer o prazer até você, para que você possa sentir o prazer.
Qual é o problema? E nós somos induzidos, irmãos, nós somos levados pelo mundanismo para poder aceitar o que ele nos oferece, que o mundo nos oferece, o banquete que o mundo nos oferece, e nós então participamos daquela mesa, sem acharmos que não tem nada demais. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, quantos cristãos têm sentado à roda de escarnecedores? É aí que o diabo gosta, é aí que o diabo está pronto a laçar, é aí que o diabo está pronto a te derrubar, meu irmão. Preste atenção. Ele não pode te amaldiçoar, mas ele pode trazer a maldição até você. Você não consegue entender isto? De repente, irmãos, aquele povo separado, povo santo, estava vivendo igual aos moabitas, igual aos midianitas, igual aos moradores das nações de Canaã. Queridos, e este episódio passaria a história como o caso de Baal-Peor. E essa história, este episódio custou muito caro aos filhos de Israel. Como eu já disse, num só dia morreram 24 mil homens. E este fato jamais seria esquecido. Tanto que numa das igrejas do Apocalipse da Ásia, escrito em Apocalipse, diz que repreendia aquela igreja porque eles aceitavam aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Agora você sabe qual é a doutrina de Balaão? Você sabe qual é a doutrina de Balaão? Pedro cita, Apocalipse cita, Josué cita, Números cita. Séculos depois, ainda era mencionado pelos santos profetas como advertência à comunidade hebreia. Irmãos, vamos ficar atentos, vamos abrir os nossos olhos, cuidado aonde o seu pé pisa, cuidado aonde você vai, cuidado com os convites. Quantas vezes os meus filhos queriam ir lá para os Cavaleiros quando adolescentes, para a Praia dos Cavaleiros, sábado. Eu dizia para eles: cuidado com quem vocês andam, cuidado com quem vocês andam, porque irmãos, companhias más para desvirtuarem os nossos filhos não faltam. E numa dessas, o seu filho começa a se prostituir. Numa dessas, os seus filhos começam a se embriagar. Numa dessas, os seus filhos começam a usar drogas. O mundo não é bom pai. Na linguagem popular, o mundo é padrasto. Não trata bem. Queridos, os moabitas e os midianitas seduziram o povo de Israel com uma festa onde os servos de Deus participaram de práticas pagãs e de outras culturas. A festa juntou elementos de idolatria e de imoralidade. Devido ao sincretismo, ou seja, devido a essa fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas, praticado durante muitos séculos por supostos cristãos, muitos elementos da religião pagã têm encontrado lugar nas atividades religiosas dos nossos dias. Muitas coisas que estão envolvidas nesse mundo afora, nessas práticas cristãs,
vem de culto pagão, elementos de religiões pagãs. Carnaval e outras festas misturam aspectos do cristianismo, paganismo e sensualidade. Eu não sei como ainda há pessoas que nesse período ainda perdem tempo, aí é perder tempo, em ficar em frente a uma televisão a noite toda, assistindo aquele espetáculo, aquele espetáculo de sensualidade, às vezes espetáculos de horror, de ataques à religião cristã, como aconteceu no carnaval passado. E crentes, né? Não cristãos, ficam à frente de uma televisão, e na quarta-feira de cinza fica lá torcendo, vamos ver qual escola ganhou, qual escola ganhou, qual escola ganhou, qual escola que ganhou, e fica lá 2 horas, é 10, não é aquele cara que fica gritando lá, e nós ficamos lá de cá aplaudindo. Irmãos, muitas igrejas evangélicas seguem a mesma tendência, quando se adaptam à cultura e introduzem práticas no seu culto que têm raízes em religiões erradas, pagãs, ou na imoralidade da sociedade. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versos 16 e 17, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Querido, se você entendesse isso, se nós entendêssemos isso, que o nosso Deus, Ele é um Deus que trata com exclusividade, e Ele coloca aqui bem claro, não há ligação, não tem fusão, não tem como juntar essas coisas. Qual é a ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Queridos, como o povo de Deus se curva a ídolos também nos dias de hoje, e ídolos, eu quero dizer também até homens, tá ok? Homens que se tornam ídolos. Eu conheço cristãos, ou crentes, não sei, que idolatram artistas, até mesmo evangélicos. Irmãos, o dia que a igreja do Senhor entender que nós somos o santuário do Deus vivo, aí sim, nós seremos uma igreja viva, que proclama um Deus vivo. Olha que Paulo diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, e não toqueis nas coisas impuras. João disse com carinho no final da sua primeira carta: filhinhos, amados, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos. Esse guardar não é você pegar e guardar com você, não, é você não se juntar, é você se guardar para Jesus Cristo ao ponto de você não se igualar, não se juntar. O que mais nós vemos hoje, queridos? A igreja tentando adaptar o evangelho à nossa realidade. Eu vi o pastor Marcos Granconato numa live dizendo o seguinte, que há muitas igrejas no dia de hoje que eles pegam aquilo que eles pensam e procura colocar na Bíblia para poder
para poder agradar o seu pensamento, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos pegar o que a Bíblia diz e nós nos adequarmos à Bíblia, e não a Bíblia adequar ao nosso pensamento. É isso que acontece hoje. Nós pegamos a Bíblia e queremos que ela se adeque ao nosso pensamento, à nossa forma de pensar, quando verdadeiramente nós deveríamos de pensar o que ela diz a meu respeito, o que eu preciso fazer, o que a igreja precisa fazer. Não adaptar a Bíblia ao que eu penso, mas é pensar o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar. Em terceiro e último lugar, irmãos, se eu não posso amaldiçoar, eu posso trazer destruição. Eu não consigo amaldiçoar, mas eu vou levar a destruição até este povo. Números 31:16. E eis que estas foram, essas quem? As mulheres, as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Número 25:9. E os que morreram naquela praga foram 24.000 homens. Queridos, o inimigo, quando não consegue amaldiçoar, ele dá um jeito de trazer a destruição, que nem sempre se dá momentaneamente, imediatamente. Queridos, lembre-se no caso de Jó. No caso de Jó, o que aconteceu, queridos, as desgraças foram acontecendo uma após outra. Saía o mensageiro, chegava outro mensageiro com uma desgraça. Saía o mensageiro, chegava outro mensageiro com outra desgraça. Queridos, no caso dos israelitas, a coisa aconteceu de maneira lenta, de uma maneira sorrateira. Queridos, e uma concessão hoje, uma outra concessão amanhã, e assim quando você acorda, já está totalmente tomado, totalmente contaminado. Você acha que quando alguém descobre um câncer, ele apareceu naquele momento? Foi graça. O câncer, como outras enfermidades, é uma doença lenta e sorrateira. E quando você descobre, você já está num caso bem avançado. A não ser que por um exame precoce você consiga descobrir no início. Mas normalmente, quando se descobre um câncer, ele já está num caso muito avançado. E às vezes a pessoa que tem o câncer já está à beira da morte. Balaão, ele não pôde amaldiçoar, mas ele fez com que a morte, que a desgraça, que a destruição chegasse até o povo israelita, até os homens israelitas. Quantos de nós abrimos mão hoje de uma coisa, de outra, de princípios? Para mim, princípios são inegociáveis, não tem negócio. Princípio não tem negociação. Algumas pessoas dizem, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Princípio não tem preço. Um homem, uma mulher de princípio, ele não se vende, não tem preço, porque ele é fiel ao seu princípio. E quantas pessoas abrem uma concessão hoje, uma outra concessão amanhã, e outra depois de amanhã, quando abre os olhos, a coisa já não tem mais volta, já está todo contaminado, totalmente destruído. Veja o que diz Pedro, 1 Pedro 5, versos 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes
na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas eu sou triste, eu estou aborrecido, porque a tentação, o pecado, a doença, a enfermidade, a tentação me alcançou. Eu estou triste. Irmãos, resisti. Pastor, eu caí, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, meu irmão. Você pode dizer, não, pois você consegue resistir. Você consegue. Mantenha-se firme, através da sua fé, naquele que te resgatou do pecado, para uma nova vida. Sabe, irmãos, Pedro diz que um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural, que tem o objetivo de usar a dor, olha que coisas antagônicas, o objetivo de usar a dor e o prazer para tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente aqueles que nele acreditam, aqueles que caem na sua armadilha. A Bíblia identifica-o como o grande dragão, a grande serpente, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Queridos, ele é o nosso adversário, e como nosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Contudo, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, queridos, ele é bem sucedido em fazer com que seus súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número possível de pessoas. O bom combate, segundo Paulo escreveu a Timóteo, inclui, irmãos, resistência diária, inclui dizer não a esse inimigo, recusando-se a dar lugar a ele, e diariamente se opondo às suas ciladas. De que maneira? Usando as armaduras que Deus coloca à nossa disposição. Você não sabe qual é a armadura? Então você procura lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, você vai encontrar a armadura de Deus, com a qual você vai poder resistir às ciladas e às tentações do diabo contra você e contra a sua igreja. Eu quero concluir a minha palavra e concluir essa série de estudos dizendo, primeiro, que Balaão, ele tinha um coração exercitado na avareza, e essa era a conduta do seu caminho, como diz 2 Pedro 2, versos 14 e verso 15. Balaão, ele era um profissional da religião, que cobrava por prognósticos proféticos. Balaão ensinou o seu mau caminho aos hebreus, e o prejuízo para o povo de Deus foi enorme. Queridos, o Senhor convoca a todos para que experimentemos, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, uma mudança de mente. E o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, em grego é metanoia, ou seja, mudança de mente. Mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, novos pensamentos que visem o quê? A glória de Deus,
para que nós possamos compreender qual seja a sua vontade. O caminho de Balaão continua, infelizmente, sendo palmilhado por muitos profissionais da fé que nós encontramos nos dias de hoje, os quais se intitulam o dom recebido de Deus como ganha-pão, e com isso cobram cachês astronômicos, comparando-se a celebridades do mundo artístico. Frustrado por não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, Balaão ensinou a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Com isso, as filhas dos moabitas conquistaram o coração de milhares dos hebreus. O pecado sugerido por Balaão foi consumado por muitos hebreus, gerando a morte de 24 mil pessoas, e só cessou por causa de um ato de bravura e fé de um sacerdote chamado Finéias, que não concordou com a idolatria. E quando ele viu um irmão seu com uma mulher midianita, ele acompanhou até a tenda onde estava o casal e os atravessou com a sua lança. Somente assim cessou a praga no arraial israelita. Irmãos, o futuro da nossa vida depende de como nós enxergamos as promessas de Deus para nós. Satanás, a todo instante e a todo momento, ele tenta nos amaldiçoar. E quando ele não consegue, ele envia os seus anjos malignos, maléficos, para tentar destruir e nos tirar da presença de Deus. Concluindo, é preciso, irmãos, seguir com Deus de um modo cuidadoso. De que maneira? Em santo trato e piedade, segundo Pedro 3,11. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Que Deus nos abençoe e que nesses estudos, nessa série de mensagens sobre Balaão, Balaque e a nação israelita, nós tenhamos aprendido que o cuidado de Deus para com o seu povo está acima de qualquer maldição que queiram proferir sobre ela. E quem é essa nação? Quem é este povo? Somos nós, sou eu, é você, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar com o nosso alerta sempre ligado, não nos descuidando, para que não sejamos pegos de surpresa pelo nosso inimigo, aquele que quer destruir não somente o nosso corpo, matar não apenas o nosso corpo, mas matar principalmente o nosso espírito. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, mais uma vez, podermos, ó Pai, trazer a palavra aos irmãos que nos ouvem. Senhor, que essa palavra possa ter alcançado corações nesta noite, que essa palavra, ó Deus, possa trazer mudança, ó Pai, em nossas vidas, no nosso coração, que nós possamos entender que o diabo não desiste jamais, porque o papel dele é tentar nos destruir, nos enganar, porque ele é o nosso adversário. Mas acima de Satanás está o Senhor cuidando de nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso seguro,
é a nossa fortaleza bem segura na angústia, nas aflições, em toda e qualquer situação. Ó Deus, seja o Senhor a habitar na minha vida, seja o Senhor a habitar no meu coração. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, que nós possamos nos revestirmos com a armadura que está ao nosso dispor, para que num dia mau nós possamos resistir e, ó Deus, alcançar a nação celestial que está aguardando por nós. Ó Senhor, muda a vida nessa noite, corações, para que sirvam ao Senhor, e que nós possamos, ó Deus, quem ainda não decidiu de que lado está, para que possa se posicionar ao teu lado, Senhor, e não abrir mão dos princípios descritos na tua palavra para todos nós, e que nós sejamos fiéis despenseiros da sua promessa e da sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.